Olá, apaixonados por plantas! Hoje vamos falar sobre a nossa estrela, a Araucaria angustifolia, mais conhecido como pinheiro do Paraná ou pinheiro brasileiro. A Araucaria angustifolia pertence à família Araucariaceae, que é uma família um tanto quanto rara no mundo. Ela ocorre somente no hemisfério sul do globo e ocorre aqui na América do Sul, com 2 espécies, e também na Oceania. São mais de 10 espécies do gênero Araucaria. Aqui na América do Sul a gente tem a Araucaria angustifolia, que é a nossa espécie, e a Araucaria araucana, que ocorre no Chile. A Araucaria angustifolia, especificamente, ocorre em todo o sul da América do Sul, nos países como Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Aqui no Brasil ela ocorre especialmente na região sul, mas também existem populações relictuais no sudeste, principalmente em áreas montanhosas. O estado do Paraná é uma das principais áreas de ocorrência dessa espécie. A origem da Araucaria é muito antiga, ela é considerada um fóssil vivo, pois encontramos ainda em meias rochas fósseis dessa mesma espécie. Então a origem dela remonta a mais de 200 milhões de anos atrás, um período pretérito até mesmo para os dinossauros. O pinheiro do Paraná é a árvore que dá nome à nossa floresta, floresta com araucária, tecnicamente conhecido como floresta umbrófila mista. Essa mudinha vai virar uma árvore de grande porte. O seu tronco, quando adulta, ele é muito reto e cilíndrico, o que é ideal para exploração madeireira. Ela pode chegar a mais de 50 metros de altura, alguns indivíduos, e a mais de 2,5 metros de diâmetro. As folhas da araucária são alternas e elas são chamadas de acículas. Por quê? Porque elas têm o formato de agulha. Então, ela é muito pontiaguda e pode até furar o nosso dedo. A araucária, quando jovem, ela possui um formato piramidal, assim como outras espécies de coníferas, como o pinus, que é mais conhecido pra gente. No entanto, quando ela fica velha, é que ela demonstra toda a sua beleza, ficando com aquela forma típica e característica de taça, que a gente tanto conhece nas paisagens do sul do Brasil. Por ser uma espécie de grande valor comercial, ela foi extremamente explorada aqui no sul do Brasil, reduzindo drasticamente a sua população. Para vocês terem uma ideia, ela foi o principal produto de exportação brasileira por diversos anos seguidos, entre a década de 20 e a década de 60. Além da exploração da madeira da araucária, ela também é muito apreciada pela produção do pinhão, que é a semente da araucária. O pinhão, ele é uma semente comestível muito deliciosa, apreciada não só por humanos, mas também pela fauna silvestre. Além do uso do pinhão para alimentação, ela é uma árvore muito bonita, então ela tem um potencial ornamental. Então esses dois últimos usos são muito nobres, pois mantém a árvore em pé. Traz um retorno econômico ao produtor e mantém a árvore e a floresta em pé. Devido à exploração intensa da araucária pela sua madeira nobre e também a conversão de áreas florestais para o uso agrícola, todos esses impactos tornaram a araucária uma espécie ameaçada de extinção. A nível nacional, pelo Centro Nacional de Conservação da Flora, ela é classificada como em perigo. Já a nível internacional, classificada pelo IUCN, ela é classificada como criticamente em perigo, um nível de ameaça superior ao classificado a nível nacional. A Araucaria angustifolia é essencial para a conservação da biodiversidade da floresta com araucária, ou floresta umbrófila mista. É uma espécie longeva que pode chegar a mais de 500 anos de idade. E ela fornece alimento para a fauna numa época que o alimento e as frutos e as sementes da floresta são muito escassos, que é o inverno. Por ser uma gimnosperma ou uma conífera, a araucária não possui fruto, ela possui somente sementes nuas. A semente, ela vem em um conjunto de sementes, numa estrutura que a gente chama de pinha. Aqui eu tenho uma pinha que ela já está se desfazendo. Conforme essa pinha fica madura e vai se desfazendo, os pinhões maduros vão caindo no chão da floresta. Logo, esse é o ponto ideal para a coleta da semente da araucária. A Araucaria angustifolia ela é uma espécie dioica, ou seja, ela possui indivíduos fêmeas e indivíduos machos. A fêmea é a árvore que produz a pinha e que produz o pinhão. Mas, para que a pinha seja produzida, nós precisamos também dos indivíduos machos. Eles produzem uma estrutura que não é a pinha, chamada de estróbilo masculino. Essa estrutura é responsável por produzir o pólen que vai polinizar o estróbilo primitivo da araucária fêmea e formando assim o nosso pinhão. Então o estróbilo feminino da pinha que não for polinizado pelo indivíduo macho, ele vai dar o que a gente chama de pinhão xoxo, que é aquele pinhãozinho vazio que a gente encontra no meio da pinha. Lembrando que esse pólen ele viaja até a planta fêmea através do vento, é uma dispersão anemocórica.
Algumas variedades de araucária começam a ficar maduras a partir de abril. No entanto, é mais típico que ela fique madura entre junho e julho. No entanto, algumas variedades de araucária podem demorar esse processo e estar fornecendo pinhão até no mês de setembro. Então é um período grande que ela fornece alimento para a população e para a fauna. Não devemos confundir a dispersão do pólen com a dispersão das sementes. O pólen é disperso pelo vento, já as sementes elas são dispersas principalmente pelos animais. A mais famosa é a gralha azul, mas os pequenos roedores são os principais responsáveis pela dispersão da semente das araucárias. Essa espécie é ótima para trabalhar em viveiros e a semente ela pode ser imersa em água de um dia para o outro. Assim a semente absorve água e tem uma taxa de germinação mais rápida e mais efetiva. A semeadura dessa espécie também é muito fácil e ela pode ser realizada diretamente no saquinho, eliminando o uso de sementeiras, né? Então ela é inserida individualmente, né, com essa parte aqui pontuda para baixo, uma leve inclinação, enterrando metade, 2/3 do pinhão. Pronto, agora é só regar e ter a sua araucária. Para um bom desenvolvimento em campo, o local de plantio não deve ser solos compactados nem solos encharcados, pois essa espécie não gosta desse tipo de solo. Como em toda espécie florestal, deve ser feito adubação, controle de mato competição. E o mais importante para essa espécie é que ela seja plantada a pleno sol. Ela é uma espécie heliófita, ou seja, ela se desenvolve muito bem no sol. E ela tem grandes dificuldades de crescer em áreas sombreadas. Inclusive, esse é um dos motivos que ajudam na perda de áreas da araucária, pois ela tem uma dificuldade natural de regenerar embaixo da floresta. Como já falamos, a araucária teve sua madeira extensamente explorada no século passado, mas atualmente ela tem um grande potencial econômico na produção e comercialização dos pinhões. Tradicionalmente, a coleta dos pinhões é feita em florestas nativas, né? Mas hoje em dia, depois de pesquisas de pesquisadores da UFPR, e também da Embrapa, foi desenvolvido técnicas de enxertia para a araucária. Logo, você consegue ter uma produção mais elevada, uma produção mais precoce e também você consegue controlar a proporção de árvores machos e de árvores fêmeas. A enxertia da araucária nos proporciona 3 grandes vantagens. A primeira é ter uma produção mais precoce. Então, uma árvore que naturalmente produziria pinhões de 12 a 15 anos, com a enxertia pode ser produzida a partir dos 7 anos. A segunda vantagem da enxertia é que, por tratar-se de uma clonagem, você pode selecionar os indivíduos mais produtivos e propagar somente esses indivíduos, né? Tornando a sua floresta de araucárias mais produtiva ou com pinhões de melhor qualidade, de melhor tamanho, com árvores de melhor sanidade. Por último, com a enxertia, eu posso selecionar a proporção de árvores fêmeas e machos. Como já foi comentado, a araucária é uma espécie dioica e somente as fêmeas produzem a pinha, mesmo sendo necessária a presença de árvores machos, porém em menor quantidade. Assim eu posso controlar a proporção de indivíduos machos e fêmeas no meu plantio, gerando também uma maior produtividade. Logo, a araucária angustifolia, além de ser uma ótima espécie para restauração florestal de áreas naturais, ela também pode ser utilizada em florestas produtivas, tanto em plantios puros como em plantios agroflorestais, consorciando com outras espécies da floresta com araucária. Para mais informações sobre a araucária angustifolia e as demais espécies que produzimos no viveiro, acesse o nosso site. Muito obrigado e até a próxima planta!